João Alexandre Abreu. Seja muito bem-vindo no nosso programa Tribuna Independente dessa noite, em que a gente vai falar sobre direito previdenciário. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Obrigado. Vamos aqui tentar esclarecer algumas dúvidas do direito previdenciário e INSS. E as dúvidas são muitas, doutor João Alexandre. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: olha, eu ainda não me aposentei, mas eu já estou vivendo lá. A pessoa ainda não se aposentou, está na expectativa da aposentadoria, mas ao mesmo tempo ela já está quase que vivendo essa aposentadoria. Tem alguma coisa para fazer de concreto nos poucos anos que antecedem, de fato, a aposentadoria? Olha, Dalcides, a gente recomenda sempre o trabalhador, ou vamos dizer assim, o contribuinte, né? O segurado do INSS, que é assim que chama a pessoa que contribui para o INSS, segurado do INSS, que ele sempre esteja vendo as suas contribuições. E como que ele pode estar fazendo isso? Tem um documento chamado CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá você vai ter, Dalcides, todos os seus vínculos. Você trabalhou em determinada empresa, vão ter todos os seus recolhimentos ali, tá? Você saiu dessa empresa e foi para outra? Mesma coisa, vai estar o nome da empresa, período que você trabalhou e todos os recolhimentos que essa empresa efetuou. Mas vamos pensar no seguinte, Dalcides, a pessoa diga: mas eu não trabalhei só empregado, eu fui autônomo, eu vendia produtos daqui, ali, e eu contribuí no carnezinho. Sim. Que o nome que o pessoal gosta de falar, no carnezinho, né? Um carnezinho GPS, mesmo, né? Guia Previdência Social. E aí, onde que está? Está lá também. Por isso que esse documento é muito importante. Eu recomendo, até falo para as pessoas, uma vez por ano, brinco, guarda no dia do seu aniversário, no mês do seu aniversário, dá um pulinho lá no INSS, pede esse documento, é gratuito, você pede lá, sai praticamente na hora, tá? E você vê todas as contribuições, e você vai acompanhando. Por que isso, Dalcides? Para o homem, 35 anos de contribuição. Se ele deixar lá para 30 anos, e lá na primeira empresa, por exemplo, não está constando no INSS, ele vai ter problema. Por quê? Ele procura a empresa, fechou. Para onde foi? Ninguém sabe. Se descobre, não se acha documento. Como é que vai fazer numa situação dessa? Aí começa o problema. Mas a carteira de trabalho serve. Depende. Como está a sua carteira de trabalho? Está tudo ok? Então você começa a... Para não levar susto lá na frente, Sim. então. Por isso o CNIS, você acompanhando cada ano, vendo se está constando, se os recolhimentos estão sendo feitos, porque infelizmente, às vezes, algumas empresas não repassam. Isso até é um crime, tá? É o crime de apropriação indébita previdenciária. Okay. Que seria a empresa, ela desconta do holerite do funcionário e não repassa para a Previdência. Quando você falou do carnezinho, né? Todo mundo sabe exatamente o que significa aquele carnezinho, que é a Guia de Previdência Social. Mas imaginemos assim que a gente perdeu. Numa mudança de cá, de lá, uma caixa ficou, a outra caiu do caminhão. Como é que a gente faz quando a gente perdeu algum carnê? O importante, vamos pegar o exemplo que você deu, Dalcides. Tá. Perdi na mudança, e agora? Onde que estão aquela caixa que tinha todos os meus carnezinhos? O que você vai fazer? Corre lá na Previdência, pede esse CNIS. E você vai ver, opa, estão aqui no CNIS todos os meus carnezinhos provado que eu contribuí. Porque se não tiver, vamos imaginar que ele fez isso através do banco, ele vai ter que achar um saldo, né, lá no extrato que ele contribuiu. Mas sempre costuma estar no CNIS. Nisso o INSS está muito bem informatizado. Todas essas informações são disponibilizadas para o segurado. Quando a gente fala de seguro-saúde, por exemplo, ao mesmo tempo auxílio-doença, tem alguma coisa a ver, assim, o que é importante dizer para a população, para estar atento, auxílio-doença? O que é importante a gente saber? Muito interessante essa pergunta, Dalcides. No auxílio-doença, e no mais grave que eu brinco, que é a aposentadoria por invalidez. Por que a gente diz o mais grave? Para as pessoas entenderem melhor. O auxílio-doença, Dalcides, é um benefício previdenciário para quem está incapacitado para o trabalho de forma temporária. A aposentadoria por invalidez vai diferir do quê? É para quem está incapacitado para o trabalho, mas de forma definitiva. A partir daí a gente começa com as grandes perguntas. Eu estou doente, eu tenho direito? Tem Depende. Direito, A tua doença incapacita para o trabalho? Se a resposta for sim, você está com o direito. Aí vamos ver se é uma incapacidade temporária ou permanente.
As pessoas confundem que está doente tem direito ao benefício. Tanto que eu costumo falar, não é a doença que determina, e sim se há a incapacidade. Então, eu te falo, não é benefícios por doença, mas sim benefícios por incapacidade. A gente colocou nas redes sociais e eu percebi que várias pessoas fizeram perguntas, questões. Inclusive, o Luiz Carlos Munhoz, de Brasília, fez uma pergunta, mas, sinceramente, eu não ouvi falar nada disso. Mas ele diz assim, agora o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal é a desaposentadoria ou troca de aposentadoria. O que significa isso? Vamos lá, Dalcides. Para nós, advogados previdenciários, né, como diz o ditado, o boom do momento. O que seria a desaposentação? Falamos bastante do aposentado, agora vamos falar do aposentado que retorna ao trabalho. Infelizmente, muitos segurados, vamos dizer agora no caso aposentados, são obrigados a retornar ao trabalho. E retornar ao trabalho, Dalcides, eles vão contribuir. Por incrível que pareça, o aposentado é segurado obrigatório. Ah, mas já aposentei. Não, você vai trabalhar com carteira assinada, você vai ter ali o seu desconto do INSS. O que acontece, Dalcides? Até 95 você havia o pecúlio. Rapidamente falando sobre isso, que era, você contribuía e depois era devolvido, mais ou menos como uma atualização da poupança, ele era devolvido. Okay. Em 95 ficava o pecúlio. Aí foi se criando a desaposentação, em cima de indagações. Olha, eu estou contribuindo, mas o que eu tenho de retorno? Como disse o ministro Marco Aurélio num voto, num recurso extraordinário lá no Supremo, o aposentado é obrigado a voltar ao trabalho, não desfruta do ócio, e retornando, nada tem ou quase nada. Por que quase nada, Dalcides? Ele vai ter só direito à reabilitação profissional e, em alguns casos, atendidos os requisitos legais, auxílio família, praticamente nada. Aí foi-se criada essa tese da desaposentação. Vamos pegar todas as contribuições do aposentado que ele fez pós a primeira aposentadoria, vamos fazer um cálculo, e pedir uma nova aposentadoria. Muitas pessoas falam troca de aposentadoria, porque ele vai no posto do INSS, vai ser negado. De forma administrativa, o INSS não concede. Ele entra com a ação na justiça, e ele sendo concedido na justiça, a primeira é cancelada e automaticamente vem a primeira, sempre mais vantajosa. Então seria isso a aposentadoria. Eu renuncio, não desisto, não faço revisão, eu renuncio à primeira por uma nova mais vantajosa, mais benéfica. Por exemplo, hoje eu ganho 1.500. Com a nova, vai para 3.500. Então, eu vou ficar com a nova. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente, na verdade, está falando, se eu não estou enganado, daquilo que eu vejo, é de uma grande crise que a gente vive enquanto país. Tanto assim que eu não me encontro com nenhum aposentado que diga, nossa, como está bem. Não, há um temor, um medo de chegar à aposentadoria, porque se ele começar com 10 salários mínimos, depois a correção já não é correspondente, e ele vai percebendo que passados alguns anos também ele já está com uma renda insuficiente, se é que a primeira foi suficiente. Tem alguma perspectiva naquilo que é assim, o campo jurídico? O que você vislumbra na questão aposentadoria daqui para frente? Pegando, Dalcides, essa pergunta, a gente vai lá para o começo, na natureza da aposentadoria. Nós vamos ter a Previdência Social. O que são os benefícios previdenciários? Manter o mínimo necessário. Mas por que isso, manter o mínimo necessário? Vamos pegar um exemplo. Você tem um salário, R$10.000, ok? Então você está ali naquele salário, R$10.000, um bom emprego, um padrão de vida. Esse padrão de vida de R$10.000. Aí você aposenta. E você nessa ilusão que é R$10.000. O teto no INSS está em torno de R$4.350. Então, hoje você está recebendo seu último salário. Em março, por exemplo, você aposentou. Você de 10.000 cai para 4.350. Então, isso é o máximo. É o máximo. É o máximo. Não tem mais. Tá? Se você quer receber um benefício previdenciário, esse é o teto. Se você não se preparou para esse momento, quer dizer, o seu orçamento já está menos da metade. Sim, teu padrão de vida cai. Aí o que a gente fala, eu quero manter o padrão de vida. Você vai para uma previdência complementar.
O que você vai fazer? Procurar um banco. Ou você, no seu trabalho, tem uma entidade, né? Vamos dizer assim, um fundo de pensão. Muitos aqui devem já até conhecer, que é disponibilizado na empresa. Aí sim, vai complementar. Aí você fecha um contrato, né, em tua empresa ou no banco, né, sendo um contrato particular, para complementar. Você fala, olha, eu quero continuar com o meu padrão de R$10.000. Uhum. Então eu vou complementar essa Quanto diferença. que eu preciso contribuir, por exemplo, ou então aplicar, né? Na verdade é quase que uma aplicação desse dinheiro que você deixa no banco e com a aposentadoria, chegando à sua aposentadoria, você vai ter mensalmente uma entrada considerada, entre aspas, uma entrada complementar ou então uma entrada extra. É isso? Isso. Isso é bem importante passar, que as pessoas, por exemplo, vou ganhar esse exemplo de R$10.000, ela recebe R$10.000 e ela pega o Olerite e vê contribuição. Só que ela não sabe em cima do que está aquilo. Então, aquela alíquota de 11%, que a alíquota de 11%, foi descontado em cima do teto, não em cima dos R$10.000. Então, por isso que o teto do benefício dele, seja qual for, nós vamos falar da aposentadoria, vai ser 4.350. Você trabalhou numa determinada empresa durante, sei lá, 3 anos. E de repente você tem a receber R$10.000. Se você fosse demitido, mas você não foi demitido, você pediu as contas, como a gente costuma dizer. Esse dinheiro você não tem acesso, ele está lá guardado. Passados muitos anos, você vai se aposentar, você então vai fazer o resgate desse dinheiro. Quando você se despediu daquela empresa e partiu para outra, você vai receber a correção. Me parece que é algo menor do que a própria poupança. É isso mesmo? A discussão que você está me falando agora é um outro tema que deu um boom, que é a correção do fundo de garantia. Exato. Porque se corrigia menos do que a inflação. E agora estão vindo algumas decisões dizendo que o índice utilizado pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora, quem cuida do fundo de garantia, foi errado. Então, trabalhadores em 1999, você tem uma ideia, a 2013, que trabalhadores? Todos com carteira assinada que tiveram o fundo de garantia. Okay. Você imagina a gama de trabalhadores no Brasil inteiro. Vão ter direito a essas revisões, tá, do fundo de garantia. Já tivemos aí algumas decisões, principalmente do Tribunal da 4ª Região, que é ali da região sul, favoráveis aos trabalhadores. Quando a gente fala, por exemplo, sobre todas as preocupações que a gente tem a respeito de direito previdenciário, a gente sabe que são questões que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente toque pouco nesse assunto. Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a direito previdenciário? Uma delas, por exemplo, que é bom esclarecer nessa noite. Uma que eu colocaria aqui, importante, é uma confusão que se faz, Dalcides, com benefício assistencial, que nem é que a Previdência ela é gestora, tá? Mas é da assistência social, que é o LOAS. Tá? O nome é esse, né? É porque as pessoas deram um apelido a ele, mas o correto é benefício de prestação continuada. Okay. Tá? E o que é esse benefício? Só explicar para as pessoas que confundem muito isso. É um benefício para pessoas pobres. Por quê? Para você ter uma ideia, a renda per capita familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Uhum. Ok? E ter idade, 60 a 65 anos. 60 para a mulher, 65 para o homem. O que acontece? As pessoas, às vezes, acabam conseguindo esse benefício assistencial e confundem isso com aposentadoria por idade. Uhum. Qual que é a diferença? Esse benefício assistencial, como eu falei, a pessoa tem que ser pobre, pela renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Claro. Também é de um salário mínimo, ponto. Não tem menos nem mais, é um salário mínimo. A aposentadoria por idade é uma grande diferença. Você não precisa ser pobre, você tem que ter direito. Qual que é o direito? 60 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade, caso o homem. E, vamos falar aqui de tabela 142, mas quem não está dentro da tabela do artigo 142, 15 anos. Falo isso porque, o doutor falou que são 15 anos, mas a mãe se aposentou com 10. Porque teve uma tabela que pessoas poderiam se aposentar com 5 até 14 anos, Dalcides. Tá. Porque a lei antiga era de 5 anos, tá? Saindo dessa tabela, é 15 anos, tá? E o que acontece? As pessoas confundem. Aí, ela chega no final do ano,
Poxa, eu não recebi 13º, ela tem esse LOAS. A minha parente recebe. É outra coisa. Ela acha que é apostar a puridade, até que ela descobre que é LOAS. Entendi. E qual que é o outro problema também? A aposentadoria, por idade, a pessoa vem falecer. Ela vai deixar a pensão para o cônjuge sobrevivente, para o marido, para a esposa que sobrevive. Por LOAS, não. Morreu, acabou. São muitas as questões, as perguntas. Já percebi que quando colocamos nas redes sociais, as pessoas querem saber, porque fazem parte justamente de questões do nosso dia a dia.